guys, what's up? Aqui é a professora Stefani e seja muito bem-vindo à parte 2 da nossa série Aprenda o ING em inglês. Se você não assistiu a primeira parte, tá? Já vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo o link para você assistir essa primeira parte, porque essa segunda realmente depende da primeira. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Aqui é a professora Stefani, a professora que vai ajudar você a entender o inglês na prática. Não se esquece de curtir esse vídeo, porque esse vídeo foi muito trabalhoso de fazer. Meu Deus do céu, como deu trabalho. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com algum amigo também, para ele também aprender sobre o ING. E lembra que você precisa assistir a primeira parte, porque essa segunda é uma continuação exata da primeira. E já pega um caderno também, uma caneta, qualquer coisa para você fazer as suas anotações. Então vamos lá. No vídeo anterior você viu 4 formas de usar o ING. Aqui eu vou te dar 3 formas, mas são 3 formas bem complexas, então eu sugiro que você preste bastante atenção e você pode, obviamente, pausar esse vídeo, assistir quantas vezes você quiser, fazer quantas anotações você quiser também. Então vamos lá. A primeira forma que eu separei aqui é quando a gente quer usar o ING como um adjetivo, para dizer, por exemplo, que algo é cansativo, que algo é agradável, ou como eu coloquei aqui, que algo é entediante. A gente pode usar bored, para dizer que eu estou entediado, para isso o final vai ser com ed, que é geralmente o que a gente já conhece, mas quando eu quero dizer que algo é entediante, aí eu acrescento o ing, como eu tenho aqui, ó, bored, entediado, boring, entediante. Vamos ver uma frase usando isso aí? Fala pra mim. This class was so boring. Essa aula foi tão... vamos de novo. Antes de eu mostrar aqui, né? Vamos ver um exemplo? Vamos lá, fala pra mim. This class was so boring. E o que foi que você acabou de dizer? Essa aula foi tão entediante, foi tão chata. É o seu adjetivo para aquilo. Você classificou a sua aula como uma coisa entediante. Para isso a gente acrescenta o ing. E isso vale com todos os adjetivos, tá? Uma segunda forma de usar é para complementar o verbo to be quando nós queremos esclarecer alguma coisa. No português seria, por exemplo, como se eu dissesse, estudar o verbo to be, é a melhor forma de você passar na prova. Mesmo que na minha tradução, mesmo que no português a gente não fale, né, estudar é a melhor forma de estar passando na prova, mesmo que a gente não fale assim, no inglês, se você tem o verbo to be e você quer esclarecer uma coisa, você precisa usar ing. Vamos ver essas duas frases que vai ficar bem mais fácil de entender. Lê a primeira frase para mim. Fala assim, ó. The most difficult thing about English is speaking. Sua vez. A coisa mais difícil no inglês olha o verbo to be, é falar. Mesmo que no português eu não diga falando, no inglês, se você usa o verbo to be e quer esclarecer alguma coisa, você precisa usar o ing. Por isso que eu não digo que the most difficult thing about English is speak. Eu falo speaking com ing. E a gente pode, obviamente, inverter essa ordem. Fala pra mim. Speaking is the most difficult thing about English. Falar é a coisa mais difícil no inglês. Mais uma vez, eu não uso speak, eu uso speaking. Teacher, se eu quisesse, eu poderia usar to speak? Pode, não vai estar errado. Se você usar o to, não está errado. Mas, como a gente está aqui explicando uma coisa, é melhor você usar speaking com ing mesmo, tá bom? Então é muito importante que você pratique, que você treine isso aqui para você se acostumar, para que isso vire uma coisa normal quando você estiver falando. Agora a gente entra num ponto bem legal, que é quando a gente fala de grupos específicos. Existem grupos no inglês de verbos que a gente obrigatoriamente tem que usar o ing,
Alguns verbos a gente não pode usar o ing e alguns verbos tanto faz, tanto fez. Eu vou explicar para vocês apenas alguns aqui, uns que são muito usados, mas obviamente eu indico a você que você pesquise os outros para você não cometer nenhum erro quando estiver falando ou montando as suas frases. Alguns verbos precisam estar com ing, eles têm que usar o gerúndio. Por exemplo, o verbo to enjoy, que é o verbo gostar, aproveitar alguma coisa. Se eu quiser dizer que eu gosto de cozinhar, eu preciso dizer I enjoy cooking. Cooking, tá? Então veja, não é o verbo enjoy que vai estar com ing, é o próximo verbo depois dele. É como se ele fosse uma preposição, lembra que eu expliquei isso no vídeo 1? Toda preposição tem que ter ing depois? É como se esse primeiro verbo fosse uma preposição e o próximo verbo tem que estar com ing. Então eu digo I enjoy cooking. Eu gosto de cozinhar com ing. Um outro verbo também é o verbo to keep, que é o verbo manter ou continuar alguma coisa. E eu tenho aqui, por exemplo, we need to keep studying. Fala pra mim, we need to keep studying. O que eu disse? Nós precisamos continuar estudando. To keep é o meu verbo, studying é o próximo verbo que precisa estar com ing. Imagine que to enjoy e to keep são preposições, então o próximo verbo tem que estar com ing. E existem outros? Existem outros. Então eu sugiro a você que você pesquise. Coloca assim no Google ou em qualquer lugar que você for pesquisar. Verbos que precisam estar com ing. E aí vai ficar muito mais fácil, tá bom? Mas vamos lá, existe o outro grupo também, que é o grupo dos verbos que não podem estar no gerúndio. Eu escolhi aqui, por exemplo, o verbo to need, que é o verbo precisar, e o verbo to want, que é o verbo querer. Vamos ver uma frase aqui com o verbo to need. Fala pra mim, ó. I need to buy a new purse. Vamos lá, mais rápido? I need to buy a new purse. Eu preciso comprar uma bolsa nova. Então, mesmo eu usando need, o próximo verbo não foi com ing, assim como eu fiz anteriormente com enjoy e keep. Eu só falei to need to buy. I need to buy, eu preciso comprar. Vamos ver um exemplo com o verbo to want. Fala pra mim. I want to learn English and French. Eu quero aprender inglês e francês. I want to learn English and French. Mais uma vez, to want é o meu verbo e o próximo não precisou ficar com ing. Eu coloquei to learn. É a forma normal, infinitivo mesmo, como a gente já está acostumado. Existem outros verbos, teacher? Com certeza. Então, sugiro a você que faça uma pesquisa, anote, crie frases, ou se você já conhecer algum, já pode deixar aqui nos comentários também algum outro que você sabe que segue essa mesma regra. E o terceiro grupo são os verbos que podem ser com ou sem ing. Tanto faz, eles são verbos neutros. E eu escolhi um, que é o principal, que eu acho que todo mundo conhece, que é o verbo to like, que é o verbo gostar. Por exemplo, eu posso dizer I like to dance, eu gosto de dançar, ou eu posso dizer I like dancing, que também vai ser eu gosto de dançar, vai significar a mesma coisa. Vamos praticar? Fala pra mim. I like to dance. I like dancing. Significa exatamente a mesma coisa, não tem regra aqui. O que você não pode fazer de forma alguma é isso aqui que eu vou escrever agora. Você não pode falar I like to dancing. Não faz isso de jeito nenhum. Ou você usa o to, ou você usa o ing. Então, certo? I like to dance ou I like dancing. Beleza? Então foi isso aí. Nós vimos aqui 3 formas de usar o ing. Quando ele é um adjetivo, para complementar o verbo to be, quando você está explicando alguma coisa, e grupos específicos, onde alguns verbos exigem que tenha ing, outros não, e outros tanto faz. E aí, fala pra mim. Depois de assistir esses 2 vídeos, com certeza ficou muito mais fácil para você entender o ing, não é? E se você não curtiu, curte esse vídeo e vou te dar um presente também, já que você assistiu essas 2 partes. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você poder baixar o nosso e-book gratuito junto com o audiobook
com as 100 frases essenciais que você precisa aprender no inglês. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Sem